Olá pessoal, que bom estar aqui. Eu sou Meliane Rossini e eu estou muito feliz de compartilhar algo que eu aprendi e que é uma mensagem muito linda que eu quero estar passando para vocês. Ela vem do livro do Augusto Cury, que traz do tema O Código da Inteligência. Lá ele vai citando alguns estágios que nós estamos passando de desenvolvimento, de compreensão, de conhecimento de si mesmo, daquilo que eu posso melhorar, que eu posso potencializar e aquilo que eu posso ir eliminando na minha vida, que é aquilo que não vai fazendo bem. Então ele vai falando de um amadurecimento, ele vai falando de um desenvolvimento, de intelectualidade, de expandir as nossas condições de melhorarmos enquanto pessoas. Ele cita alguns códigos. Ele chama de códigos, processos de evolução, na qual, à medida que eu vou atingindo esses níveis de consciência, esses níveis de comportamento, esses níveis de desenvolvimento, nós vamos nos elevando. E tem um código que eu fiquei muito encantada e que fez muito sentido para mim, que ele chama o código da autocrítica. O que é o código da autocrítica? É quando você começa a se avaliar como se você fosse um telespectador de você mesmo. Você começa a observar os seus comportamentos diante das situações e diante dos conflitos. O código da autocrítica, ele fala da questão de você manter-se no silêncio. Não revidar diante de um conflito, não revidar diante de situações conflitantes, de quando você é desafiado, quando você é testado, quando você é provocado, vamos por assim dizer. Então lá ele vai dizendo o seguinte: por que nós precisamos chegar ao autocontrole? E esse autocontrole, ele vai nos fazer muito bem, porque você vai ter o poder de decidir sobre as suas atitudes, porque você vai ter o controle das suas emoções. Então, olha o que está ligado. Eu controlo a minha emoção para controlar as minhas atitudes, controlar as minhas ações e ter resultados maravilhosos, e ter resultados excelentes. A proposta de elevar-se a chegar a esse nível de consciência chamado da autocrítica é o poder que você tem de silenciar a mente, silenciar a voz, para silenciar as suas ações. Mas esse silenciar não é ignorar, não é se anular, não é tirar o poder, a sua liberdade de expressar-se, a sua liberdade de defender-se. Mas é uma defesa muito mais plena. É uma defesa de nós mesmos de um nível muito alto de desenvolvimento. Porque quando você se cala diante de um conflito ou diante da ignorância alheia, dos comportamentos agressivos e desnecessários que às vezes nós nos deparamos no nosso cotidiano, na nossa vida, se calar diante dessas situações é ter conosco mesmo um profundo respeito. Um profundo respeito com a nossa intelectualidade, um profundo respeito com a nossa liberdade, com a nossa inteligência. Então, o que isso significa? Porque você entrar num bate-boca, ficar naquelas atitudes de que bateu, levou, de não levar, dizer que não leva desaforo para casa, você entra num nível de vibração muito baixo. Você chega numa frequência baixa e que só tem a fazer com que haja um desgaste profundo do seu ser, com que haja um desgaste profundo das suas emoções, dos aprendizados que você vivenciou. Então, quando nós decidimos atingir esse nível de consciência, da autoanálise, depende com que nós desenvolvamos algumas ações, alguns exercícios, algumas atitudes de tolerância. Então, por que isso é tão importante? Porque a partir daí, nós começamos a vibrar num outro nível de energia, com novas atitudes. Então, nós percebemos que as pessoas à nossa volta, os conflitos, eles vão sendo minimizados. E aí nós percebemos que as relações vão melhorar. Seja ela na família, seja ela no trabalho, seja ela com os amigos, seja no bairro, na cidade, aonde nós passamos, as nossas relações começam a ficar melhores. E por que essas relações elas começam a ficar melhores?
Porque a melhora, ela está dentro de nós, ela é interna. Nós possuímos a capacidade de enxergar o mundo, de ver as situações diante daquilo que temos dentro de nós. Então, à medida que eu trago para dentro de mim a paz, a serenidade, o equilíbrio, o amor profundo com esse meu ser, com essa vida, com essa alma, com esse espírito que eu sou, eu começo a perceber que através dessa serenidade eu consigo fazer com que a minha volta se espalhe e atraia de volta até mim a mesma serenidade. Então, quando o Augusto Cury, ele cita aqui a sensatez e a tolerância são o vinho dos pensantes, daqueles que desenvolvem a sua consciência e conseguem atingir uma plenitude de desenvolvimento, acaba se tornando intelectualmente mais eficaz. Ele consegue fazer com que o seu cérebro, os seus pensamentos sejam racionais. E aí também ele cita aqui, quando eu me deixo levar pelas emoções, pela raiva, pela intolerância, eu estou me embriagando com o desconhecimento, com a falta do conhecimento. Eu estou sendo insensato, eu estou sendo ignorante. Então, por que não revidar diante dos conflitos? É muito sábio calarmos diante de situações que não vale a pena dizer nada. É sábio usar a lei do silêncio quando eu sei que aquilo que eu vou dizer para o outro não vai fazer sentido. É sábio nos calarmos quando percebemos que a melhor resposta em determinadas situações é simplesmente não dizer nada. Porque quando nós silenciamos, causa-se um certo impacto maior daquele com que está me provocando. Porque o outro espera de mim uma reação. E o não reagir emite uma série de emoções, de sentimentos, de vibrações naquele local onde eu estou e que vai fazer o outro começar a pensar. Às vezes as palavras ofensivas, de raiva, de angústia, de ódio, quando ditas, não faz com que o outro reflita. E é o que mais queremos naquele momento. As pessoas entram em discussões querendo convencer as pessoas do seu ponto de vista. Às vezes o silêncio convence muito mais do que 1000 palavras não benditas. A palavra ela é bendita quando ela é colocada no momento certo. E ela é mais bendita ainda quando não é falada, quando se espera uma reação negativa daquele momento. Então faz sentido tudo isso? Calar-se, usar a lei do silêncio é a lei da tolerância, é a lei dos sábios, é a lei daqueles que querem praticar um mundo de mais harmonia, de mais equilíbrio consigo mesmo. Ela foi feita e é feita para a humanidade. Quantas guerras poderiam ter sido evitadas se tivesse usado a lei do silêncio? E quantas guerras foram evitadas com a palavra dita no momento certo, no momento adequado, no tom de voz adequado? Então é muito mais sensato, é muito mais inteligente nós sermos lentos para dar respostas. Porque quando se entra em discussões e aquele bate-boca, armando aqueles popularmente dito barracos, ninguém ouve ninguém. Não se chega a conclusão nenhuma. Todos perdem a sua razão. Todos perdem o controle daquela ação, o controle daquela conversa. E aí é provado que nos 30 primeiros segundos de reações, quando alguém nos testa, ou quando passamos por um conflito, ou por uma raiva, ou quando nós somos provocados, quando nos deixamos provocar pela raiva, se não temos o controle das emoções, esses 30 primeiros segundos nós conseguimos geralmente falar palavras, ter atitudes que às vezes jamais deveríamos dizer, principalmente perto daquelas pessoas que mais amamos ou dizer com quem convivemos e deveríamos proteger e amar.
Nós conseguimos manter um nível maior de tolerância, geralmente com pessoas estranhas, do que com aquelas pessoas que convivem conosco diariamente, quando deveria ser justamente o contrário. Sermos mais tolerantes com quem convive conosco, com quem nos ajuda, com quem nos tolera, com quem exerce conosco a prática das diferenças. Então, às vezes, acabamos magoando profundamente essas pessoas. E ainda, o que acontece com o nosso cérebro? Quando nos deixamos dominar pela raiva, o nosso cérebro ele é invadido por um turbilhões de cargas negativas que bloqueiam a parte sensata do nosso cérebro, a parte altruísta de nós, que é a capacidade de pensar antes de agir e decidir qual a melhor atitude tomar. Então, o nosso cérebro é invadido por essa descarga elétrica de sensações negativas e perdemos o controle da ação, o controle daquilo que vamos fazer. E ainda no seu livro, o Augusto Cury diz o seguinte, ele denomina o seguinte, que ele chama que quando nós somos dominados pela raiva, pela fúria, abre em nós o que ele chama de janela killer, ou seja, janelas de prisões, o que aprisiona. E aí todos aqueles sentimentos, ele se expande, ele se espalha e envenena o nosso ser. E aí não dá chance para aquilo que ele chama de janelas light prevalecer, que é as sensações do controle, da sensatez e da tomada correta das decisões. Então, por que é tão importante usar a lei do silêncio? Porque ela é uma das pontes e uma das formas e caminhos para que a gente consiga lidar com aquelas emoções que querem nos dominar. Então se cala, não faça nada, não reaja. É muito mais belo, inteligente sermos lentos no falar do que ser rápido em magoar pessoas. Eu posso magoar uma pessoa em 30 segundos, quantos minutos, horas, dias, meses, até anos, ou talvez até a vida toda, eu vou ter que tentar me retratar para conseguir a amizade, ou o amor, ou o carinho, ou o respeito daqueles que eu magoei de volta. Então não é nada esperto, não é isso? Então o convite nesse conhecimento que eu achei encantador, que eu achei divino estar compartilhando, é nos silenciar, refletir, deixa para tomar, que às vezes nós temos os problemas e queremos reagir no momento. Vamos dar um tempo a nós mesmos, vamos trabalhar esse respeito conosco, de podermos dar um tempo para pensar, deixar as coisas acalmarem e depois sim, quando você enxergar os seus olhos com as janelas light, as janelas altruísticas, a janela da estima, aí você consegue ver as coisas com mais clareza e optar por aquilo que é mais correto de se fazer no momento. Eu vou estar fazendo alguns vídeos para vocês e nos próximos vídeos eu também aprendi, através dessa obra que eu citei aqui, alguns exercícios, algumas atitudes que a gente pode estar fazendo no dia a dia para poder nos potencializar, nos fortalecer na hora de decidir fechar a nossa boca, conseguir nos manter no controle, para que nós possamos ser pessoas, né, que consigamos atingir esse nível de consciência que é o mais ideal para todos nós, o que faz grande sentido da nossa vida, que nós viemos aqui conquistar, que é uma melhora enquanto pessoas. Então, pessoal, eu fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Eu estou muito feliz de estar falando isso tudo, porque está fazendo muito sentido na minha vida. Toda vez que eu estou falando, eu também estou aprendendo e a cada dia aprimorando essas condições de colocar isso em prática no dia a dia, porque isso é um exercício constante. E no próximo vídeo eu vou estar passando algumas dicas e falando um pouquinho mais como é que as pessoas nos veem, como é que elas nos enxergam, e a gente pode se observar que nós já estamos conseguindo nos elevar, nos melhorarmos enquanto pessoas, porque o outro passa a nos enxergar de modo diferente. Então convido vocês a darem uma curtida e a compartilhar este vídeo e nos vemos no próximo encontro. Muito obrigada e até lá!